Bem, a minha trajetória é uma trajetória de recombinação, né? A gente escolhe uma profissão, um estudo na graduação. Eu sou arquiteta e eu me formei justamente no momento em que a arquitetura, o ideal da arquitetura moderna, era a funcionalidade. Eu comecei a me encantar com as pequenas esculturas, sobretudo com a beleza sem função, assim, a não ser a função do simbólico. E aí fiz uma especialização em História da Arte. Depois eu fui justamente pesquisar os sistemas simbólicos na Universidade Federal, na ECO. Eu fiz um mestrado lá, onde a questão que me interessava era justamente as joias, o design de joias. Como que poderia esses objetos que têm vocação à permanência, que fazem parte da história objetivada, a história que a gente consegue ler através, né, desses objetos, como eles poderiam estar relativizados às suas belezas pela efemeridade do gosto da moda. Então, até a minha orientadora na época achou que eu não gostava de moda. Eu gosto de moda. Eu só não entendia como poderia, né, esses materiais que são testemunhos, né, das épocas estarem sendo derretidos assim por conta de gostos efêmeros. Continuando esse estudo, eu comecei a estudar, então, a questão da antropologia do consumo, um pouco mais da linguagem dos sinais, no doutorado, onde o meu assunto era as estratégias de agregar valor. Eu queria entender como é que as pessoas conseguem construir o sentido de valor das coisas. Justamente porque, nesse momento, eu entendia que as joias cada vez mais eram menos avaliadas pelo seu valor material, né, e mais avaliadas pelo seu valor imaterial, né, o intangível das joias. Era uma passagem que estava acontecendo e eu queria estudar ela. Bem, e aí a partir daí eu trabalho pesquisando as questões que envolvem o design de produtos até hoje. Eu sou uma consultora de design de produtos, trabalho desenvolvendo consultorias em vários lugares do Brasil, não só na área de design de joias, como também na economia criativa, né, que é muito transversal. Eu trabalho tanto com produtos em comunidades, assim, como produtos de luxo. Bem, mas esse tema, que é um tema muito interessante, eu venho participando desses projetos da Anglo Gold Ashanti. Eu sou uma simpatizante, uma parceira, me sinto assim, né, com relação a esses concursos, porque eles realmente estimulam os designers brasileiros a poderem criar de uma forma mais livre, né, não condicionados pelas relações de mercado, né. É muito importante. E o tema é muito bom, eu gostei muito do tema. Recombinação é justamente trazer a reflexão dos designers para uma visão de mundo contemporâneo, né, que, ao contrário da modernidade, que imaginava, né, que desejava interromper o fluxo, né, e o tempo todo promover inaugurações, rupturas com o que já vinha sendo feito, olhando sempre para frente. Eu acho que nossa época entendeu que a gente trabalha, que a gente já tem uma história cultural tão importante, a gente trabalha com ela o tempo todo, a gente retrabalha as coisas o tempo todo, né? O redesign e a reutilização, a ressemantização das coisas, né? E aí eu acho que é um tema muito inspirador. E aí eu trago algumas coisas assim para pensar junto com os participantes, né? Eu imagino como vai ser rico esse repertório de ideias que vai surgir, né? E eu lembrei de trazer uma reflexão sobre o trabalho do Escher, que é justamente, quer dizer, que é, né, um querido, todo mundo gosta tanto do Escher, e justamente se inspirando na geometria dos padrões árabes, né, o Escher criou, né, aprendeu. Eu acho que a gente aprende, a gente dá upgrades cognitivos com os movimentos, né? Então, a partir, né, do que o Escher foi
percebendo, né, com as coisas que já estavam no mundo, ele pôde fazer outras coisas, né? Então eu acho que é isso que a gente tem com os padrões, né, com cheio e vazio. E aí a gente tem aqui claramente a lógica da utilização dos padrões e da geometria árabe. Então até eu trouxe um anel que inspirado justamente nesse tipo de beleza. E realmente é um tema que a gente vai saber trabalhar. Eu acho que os designers brasileiros, eles já sabem fazer isso. A gente é justamente uma recombinação de influências. A gente nunca abriu mão das nossas referências africanas, indígenas e, claro, dos mestres portugueses, né, que sabem tanto sobre orivesaria e que trazem para nós também essa influência moura, né? Então, acho que vai ficar muito bom. Eu acho que esse tema também, ele é totalmente tá em sintonia com as novas tendências, macro tendências, né, do século XXI, dessa segunda década do século XXI, onde a gente está misturando tanto na música, né, mashup, como na moda, high-low, né, quando a gente mistura alto luxo com elementos da indumentária mais casual, como também é uma tendência forte que a gente tem hoje de mistura de temporalidades, chamado de old school, que são referências, né, em que a moda ela atualiza o repertório dos vintages, e também a questão da estética com a ética, onde a gente mistura, né, na atitude de consumidores as nossas preocupações tanto com a sustentabilidade como as questões sociais. Então, acho que é justamente esse campo da arte que se expandiu, junto com o campo do design, junto com o campo da moda, que criaram uma grande interseção, onde a gente está vivendo de forma transversal e criativa. E por isso eu gostei muito do tema. A sensação do novo, né, que era um desejo moderno, eu acho que a gente vive um momento de compreensão de que ele é operado por 3 movimentos. Pela apropriação, né, quando a gente busca no repertório que a gente encontra no mundo, né, e aprende com ele, aprende com os movimentos artísticos, né, a gente se apropria, a gente desloca, porque a gente traz aquilo para a nossa própria experiência, que é o que fez o Escher, né, com o entendimento dele, ele ampliou a percepção dele a partir, né, da observação dos padrões geométricos, né, da estética árabe, e ele então trouxe para as experiências dele, e então ele é apropriação, deslocamento com as suas próprias experiências e mistura. Mistura é você justamente saber, né, trazer, né, criar um novo, uma sensação de inovação, sem ter a pretensão de estar virando as costas para tudo que foi feito no mundo. Eu acho que o novo, a novidade, ela vai ser constituída com as cores que já foram percebidas, com as notas musicais, com as mesmas 7, né, com os nossos temas. Então, você não precisa trazer um tema de Marte, né, você pode trabalhar com os temas terráqueos, com os materiais desse nosso planeta, né, e mesmo assim fazer o novo. Eu acho que esse humor, né, que fez essa grande mistura é o humor da cultura pop, né, que ela gosta de fazer deslocamentos, e a própria arte moderna, né, que com o surrealismo, tirando as coisas dos seus lugares, ela fez com que a gente cada vez mais se interessasse pelas coisas que já estão no mundo. A Coco Chanel, ela fala, tem tantas frases que são dela, enfim, que as pessoas dizem que ela teria dito, mas uma que eu acho muito interessante é que ela teria dito que as pessoas, sobre originalidade, né, que as pessoas que se pretendem originais ou são incultas, ou seja, não têm cultura ou não têm memória, né? Então, porque existe um grande repertório. Se você olha um livro de história da joalheria hoje, você vai ver que muita coisa, né? Você tem muita coisa que você tem que ver. Eu gosto muito de falar upgrade cognitivo com relação aos movimentos artísticos, porque eu acho que é o que a gente faz, né?
Então, você vê uma série jazz do Matisse e aí você entende a garrafa de Coca-Cola. Né? O impressionismo fez com que a gente entendesse um pouco mais a respeito do mundo, da luz, né? E eu gosto também muito de falar que as joias são dispositivos de memória inorgânica, porque são pendrives afetivos, pendrives de experiências de vida. As pessoas que deixam joias no penhor, elas nunca deixam, eu estava conversando com pessoas que trabalham na Caixa Econômica, elas não deixam as joias sem contar a história das joias. E inclusive tem um livro só sobre essas histórias. Mas tem um caso que a pessoa conseguiu recolher a bandeja que ela tinha deixado lá, de penhor. E ela pegou a bandeja, que ela conseguiu trazer de volta para a família dele, e ele pegava um anel e ria, lembrando, claro, do momento. Pegava uma outra peça e chorou. Então, assim, nossa, é uma estatura. O que se faz com ouro, o que se faz com materiais preciosos, sabe, tem uma estatura aurática. Ela realmente é uma mídia. É uma mídia mais antiga que a escrita, as joias. Por isso que eu consegui fazer o mestrado e o doutorado na comunicação. Foi aceita por causa disso. Porque está sempre intermediando as paixões, né, os medos, os afetos dos homens. Então, o ouro, né, a Anglo Gold Ashanti, ela possibilita a gente, né, a usar esse material precioso como suporte para as nossas ideias. Mas ele sempre, como o ouro não é consumido, ele é só transformado, essas peças sempre poderão servir como suporte para novas recombinações e ideias. E as formas, elas estão no mundo prontas para serem assim redescobertas, os temas para serem retrabalhados. Esse colar é uma criação minha, com ouro e pérolas, mas é porque eu pude entender, né, ficar sensível à beleza da geometria e das formas simples, abstratas, por conta de toda a história da arte, por causa do Calder, né, daquele movimento das esculturas do Calder. Então, a gente vai aprendendo de uma coisa, a gente consegue aprender outra, mas sempre misturado, hibridizado, sem rigor, né, a partir de um mood contemporâneo, sobretudo do humor pop. Então, a minha mensagem aos participantes é essa. Cabe aos designers contemporâneos, criativos como são, por meio da recombinação das ideias, revelar sentidos ainda ocultos que anseiam pelos ares do nosso tempo. Então é isso, boa sorte para todos. E vai ser muito bonito o resultado desse concurso, tenho certeza.